Bem-vindos todos, bem-vindos. Estamos com mais uma conquista hoje, hein, gente? Dia 29 chegou, dia 29, que coisa boa! O tempo tá passando tão rápido, gente. E a cada dia que se passa, essa jornada tem se tornado um grande prêmio para nós, uma grande conquista para nós. Muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos para estarem conosco nessa jornada. E que bom que você está comigo nessa jornada. E a gente já realizou algumas conquistas significativas. O livro, ele está dividido em 5 grandes propósitos. E aí, a cada 7 capítulos nós migramos de nível. No primeiro nível, a gente falou sobre por que nós estamos aqui na Terra. Então, nós estudamos 7 capítulos na abordagem de entender qual a nossa missão aqui na Terra, que nós não somos um acidente, que nós somos um projeto de Deus, que fomos criados para a eternidade. A gente aprendeu que a vida é um grande teste, a gente vai passando pelos níveis. À medida que nós vencemos os testes, as adversidades, as provações, a gente migra para um nível maior. Foi o primeiro ciclo de 7 capítulos. Depois entramos no segundo ciclo de 7 capítulos, onde trabalhamos sobre o propósito. Você foi planejado para agradar a Deus. Paramos 7 dias só para estudar, que fomos planejados para agradar a Deus. Foi aqui que aprendemos a amar a Deus, a confiar no Senhor, a conhecer mais o Senhor, a se render a Ele. A gente aprendeu sobre como colocar um sorriso no rosto de Deus, como abrir um relacionamento com Deus, aceitando Ele na nossa vida, abrindo o nosso coração para Jesus. Depois passamos mais 7 dias, um terceiro ciclo de 7 dias, para falar sobre esse propósito. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. E nesse novo ciclo, a gente falou sobre aceitarmos a paternidade de Deus na nossa vida. A gente falou sobre o que realmente importa e o quanto que Deus deseja que sejamos como irmãos. Aceitarmos a paternidade de Deus, entender que Deus é nosso Pai e que podemos nos relacionar como irmãos. E a gente falou sobre a importância dos relacionamentos para Deus. A gente entrou num outro ciclo de 7 dias, onde nós trabalhamos que fomos criados para se tornar semelhante a Cristo, semelhante a Jesus. Então a gente entendeu como nós crescemos, como transformarmos a nossa vida pela verdade, pela aprovação, como crescer em meio à tentação e derrotar a tentação. E a gente ontem falou sobre o tempo, que isso leva tempo. O que, Zandra, leva tempo? A nossa maturidade espiritual para estarmos prontos para sermos conforme os planos e os sonhos de Deus. E hoje, no dia 29, vamos iniciar uma nova jornada, um novo ciclo de 7 dias, onde o foco principal é: você foi moldado para servir a Deus. Então vamos iniciar esse novo foco hoje, e o tema do dia 29 é aceitando sua missão. É o momento em que nós vamos entender a respeito da missão que Deus nos deu. Afinal de contas, nós não nascemos como uma plantinha, cujo objetivo é nascer, crescer, reproduzir-se e morrer. Esse não foi o projeto de Deus para nós. Existe algo muito grandioso, muito maior, muito mais poderoso, e que nós vamos estudar isso hoje. Aceitando sua missão. O capítulo começa com um verso no capítulo de Efésios 2:10, um versículo bíblico que diz assim: foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar os outros. Há muitos séculos atrás, Jesus planejou que gastássemos a nossa vida em auxiliar os outros. Mais uma vez, temos uma evidência de que o foco não sou eu, o foco é Deus. O foco não é você, o foco é Deus. E Deus se agrada de quê? De pessoas. De acolhermos pessoas, de abraçarmos pessoas, de fazermos pelas pessoas. É isso que agrada a Deus, é isso que move o coração de Deus. Você foi posto na terra para fazer uma contribuição.
Então nós estamos aqui com uma missão. E a nossa missão é contribuir nessa terra. Contribuir. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Deus te projetou para que sua vida faça a diferença. Faça a diferença. Apesar de muitos livros de sucesso informarem sobre como tirar o máximo da vida, não foi para isso que Deus criou a mim e a você. Nós fomos criados para acrescentar a vida da terra, não apenas para extrair. Deus quer que eu e você devolva algo para essa terra. Sabe? Esse é o propósito de Deus para nós. Nós precisamos estar aqui para de alguma forma levarmos o quê? Contribuição. Contribuirmos de alguma forma. Deus não nos chamou simplesmente para desfrutarmos. E muitas vezes a nossa carne, né, o nosso corpo humano, ele fica na expectativa de que a gente receber o tempo inteiro. Quem não gosta de ser servido? Quem não gosta de ser o tempo inteiro ali paparicado, né? Receber uma comidinha bem feita na mão, saber que sua casa tá sempre limpinha, saber que seu trabalho tá sempre, as pessoas todas sendo cordiais com você. Quem não gosta de o tempo inteiro ser servido? É bom demais, mas não foi esse o propósito de Deus para nós. O propósito de Deus para nós é que nós sirvamos, que nós façamos a diferença nesse mundo, como fazendo algo de forma a contribuir. Esse é o nosso chamado. Então, eu e você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz assim: Deus nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Essas boas obras são o seu serviço. Sempre que você serve as pessoas de alguma forma, você está, na verdade, servindo a Deus e cumprindo um de seus propósitos. Então, toda vez que você faz algo por alguém, entenda que você está fazendo isso para Deus. Você está fazendo isso por Deus. Olha que coisa incrível. Eu e você fomos salvos para servir a Deus. Deus nos salvou desejando o nosso serviço, ansiando pelo nosso serviço. A Bíblia diz: foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano muito antes do princípio do mundo. Mostrar o seu amor e a sua bondade para conosco por meio de Jesus. Então Deus se interessa pelo nosso trabalho, Deus gosta do nosso trabalho, Deus quer o nosso trabalho. Você não foi salvo pelo serviço, mas foi salvo para o serviço. No reino de Deus, você tem um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Isso dá à sua vida enorme importância e valor. Talvez você se lembre de alguém que você já conheceu e aquela pessoa tem prazer de te servir, sabe? Alguém vai na sua casa, vai te fazer uma visita, você prepara aquele almoço maravilhoso e a pessoa vai desfrutar daquele almoço com você, senta na mesa com você e quando conclui, a pessoa se levanta para retirar os pratos e levar até a cozinha. E muitas vezes você fala assim: não, imagina, não precisa, pode deixar que nós faremos isso. E a pessoa insiste: não, por favor, eu faço questão. E vai lá e coloca os pratos sobre a pia da cozinha. E tem aquela coisa de varrer, de ajudar, de limpar. Se vê se você está fazendo alguma coisa, essa pessoa vai lá e faz alguma coisa também, como se ela quisesse retribuir. O que é isso? Isso é o serviço. Isso é o serviço. E Deus se agrada das pessoas que têm prazer em servir. Deus gosta do nosso trabalho. E qual é o trabalho que Deus espera de mim e de você? Que façamos algo pelo outro. E quem é o outro, Zandra? É qualquer pessoa que surge no nosso caminho e que precise do nosso serviço de alguma forma. Que de alguma forma possamos contribuir, gerar mudança, gerar valor, gerar transformação na vida dessa pessoa. Isso faz toda a diferença. Servir a Deus é compreender que a maioria das pessoas é um chamado para as nossas vidas. Olha que forte isso. É compreender que qualquer pessoa que surge no nosso caminho pode ser um chamado de Deus para nós,
para de alguma forma influenciarmos aquela pessoa, para de alguma forma contribuirmos com aquela pessoa, para de alguma forma servirmos aquela pessoa. E olha, esse amigo nosso que normalmente nos serve, a gente tem prazer de recebê-lo. É ou não é? A gente tem prazer de acolhê-lo na nossa casa, por quê? Porque a gente sabe que no momento que a gente tiver um trabalho, aquela pessoa vai estar ali do nosso lado, vai nos ajudar, vai ser o nosso companheiro, vai ser a nossa companheira. Nossa, eu lembro quando minha filhinha estava bebê de colo e como era difícil para mim, para colocar para dormir, para carregar, às vezes dá um trabalho para dormir, quando eu colocava no bercinho ela acordava chorando, e todo aquele trabalho natural que um bebezinho de colo dá. E como era bom quando eu tinha uma amiga, uma companheira que podia estar ali do meu lado me ajudando. Não, Zandra, deixa aqui, não, vai cuidar ali, vai olhar a neném que eu já venho, eu já faço isso aqui pra você. E aquele apoio. E quando você tem aquele apoio no momento que você precisa, você deseja a presença daquela pessoa. Você fala, nossa, como essa pessoa contribui pra mim, como essa pessoa soma na minha vida, como essa pessoa faz a diferença na minha vida. Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos sua graça? Algum momento da sua vida você já fez assim, ai, Deus bem que podia já me levar para a eternidade, não que eu precisasse passar pela morte, mas que algo assim mágico acontecesse e no momento que eu entregasse minha vida para Deus, Deus já me resgatasse desse mundo. Talvez você já tenha feito essa pergunta para você mesma. Eu já me fiz essa pergunta. Por que Ele nos deixa em um mundo tão decadente? Por que Deus já não muda já todo esse cenário, não tira toda a enfermidade, não tira toda a dor e não gera um ambiente lindo, pleno, sabe, incrível para nós habitarmos? Talvez você já tenha feito essa pergunta, eu já fiz essa pergunta. Deus nos deixa aqui por um motivo. Ele deseja que cumpramos o nosso propósito. Uma vez que eu e você estejamos salvos, Deus pretende usar as nossas vidas para os seus objetivos. Deus tem para mim e para você um chamado, uma missão neste mundo. Se nós acessamos o amor de Deus, se nós conhecemos o amor de Deus, Deus fala, opa, agora que você conhece o meu amor, eu quero usar você para levar o meu amor para as pessoas nesse mundo. Tem uma passagem na Bíblia, gente, que é muito chocante. Eu acho assim tão forte essa passagem. Mas uma passagem que conta que haviam duas pessoas que morreram no mesmo dia. Um homem que era riquíssimo, muito rico, dono de muitas propriedades. E um outro homem que era um mendigo que pedia comida na porta desse grande homem milionário, desse homem muito rico. E a Bíblia conta que ambos morreram no mesmo dia e cada um teve um destino diferente. Separados por um abismo, de um lado estava aquele mendigo, que a Bíblia chama de Lázaro o nome, e do outro lado aquele homem muito, muito, muito rico. Só que do lado que estava aquele homem muito rico, ele não conseguiria passar para o lugar que Lázaro, o mendigo, estava, nem o mendigo podia sair do lugar que ele estava e migrar para o lado que aquele homem rico estava. E qual era o cenário? O lugar que aquele homem rico estava era um lugar de muito terror, de um calor insuportável, de muita escuridão. E o lugar que o mendigo estava era um lugar de muita paz, de muitas águas, de muita harmonia. E aí aquele homem que estava do lado de lá, ele olhava para Lázaro e dizia assim, meu Deus, onde Lázaro está? Ou aí ele pede para alguém que está com ele naquele lugar e faz, por favor, eu preciso que pelo menos Lázaro toque com um dedo, uma gota de água na minha boca. Nem que ele coloque o dedo dele na minha boca para que eu possa ter um alívio. E aí não é permitido para ele. E ele escuta o seguinte comando, ele diz, olha, nem quem está aqui pode migrar para o lado de lá, nem quem está lá pode migrar para esse lugar. E ele fala, meu Deus, e aquele homem fica desesperado, ele fala, não, meu Deus, isso não pode ter acontecido comigo. Eu preciso, pelo menos, de uma oportunidade, eu preciso voltar. Me permita voltar à vida, porque eu preciso contar para minha família, contar para as pessoas que eu amo, contar para as pessoas que são importantes para mim, que isso aqui é real.
E eu não quero que eles passem por esse momento que eu estou, por essa dor que eu estou. Eu preciso voltar para contar para eles. E a resposta que ele tem é a seguinte, gente. Olha que resposta forte. Há muitas pessoas lá para falar para eles a verdade. Há muitas pessoas. Ele precisa ouvir o que essas pessoas estão falando lá a respeito da verdade. E o que é que essa história traz para a nossa vida? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que estão falando sobre a verdade, falando sobre o amor de Deus, falando sobre arrependimento de pecados, falando sobre liberar perdão, falando sobre você se conectar com pessoas? Quem são essas pessoas? Sou eu e você, somos nós. Nós. Deus nos permite estarmos neste mundo agora, nesse cenário que estamos vivendo, com tantas pessoas sofrendo, com tantos medos, tantas angústias, tantas dúvidas. E por que Deus nos mantém aqui? Para nós sermos o canal de Deus para essas pessoas. Nós seremos as pessoas que vamos falar do amor de Deus, que vamos falar, levar uma palavra de conforto, servir essas pessoas de alguma forma, conseguir transformar o cenário dessas pessoas. E sermos de fato aquilo que Deus planejou para nós. Então, eu e você somos chamados para servir. O nosso chamado é para servir. Olha o que o autor nos fala. O Rick Warren, estamos no capítulo 39 hoje. E olha o que ele nos diz. Ele diz assim, ó. Enquanto crescia, você deve ter pensado que ser chamado por Deus era algo que somente pastores, padres, freiras, missionários, obreiros experimentavam. Mas a Bíblia diz que todo ser humano é chamado para servir a Deus. Significa que não é só, esse chamado não é só para alguns mais especiais. Esse chamado é para mim e para você. Seu chamado para ser salvo inclui chamado de servir. Você quer ser salva? Quer ser salvo? Eu também quero ser salva. Nosso anseio pela salvação precisa estar atrelado ao anseio pelo serviço. Tanto a salvação quanto o serviço, ambos são o mesmo chamado. Independente de seu emprego, de sua carreira, você é chamado para ser alguém que serve em tempo integral a Deus. Serve em tempo integral a Deus. Então, onde você está, você faz a diferença. Você precisa fazer a diferença. Se você está nessa jornada, é porque Deus quer usar você. Talvez você tenha entrado hoje na live. Talvez você esteja pensando, gente, eu não estou entendendo nada. Cheguei hoje aqui, dia 39, Zandra está aí dizendo para mim que Deus quer me usar nessa terra. Pois é, mas não sou eu que estou te dizendo, é Deus que está te dizendo, porque foi Ele que te conduziu até essa live agora. Existe um propósito de Deus para a sua vida, um propósito específico de Deus para você. A Bíblia diz, Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o plano de Deus e por causa da graça de Deus. Pedro diz, vocês foram escolhidos para falar sobre as excelentes qualidades de Deus que o chamou. Sempre que você faz uso das habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo seu chamado. Olha, alguns dias atrás nós aprendemos que quando nós usamos os nossos dons e habilidades, nós colocamos um sorriso no rosto de Deus, sim? Pode ser que eu use um dom que Deus me deu somente para mim. Então, digamos, eu tenho um dom na área de música, então eu toco violão. Eu não sou uma violonista não, viu gente? Toco um pouquinho de violão. Mas se eu toco esse violão só para mim, só eu mesmo aqui no meu instrumento, o que é que eu estou fazendo? Eu estou, de alguma forma, colocando um sorriso no rosto de Deus, porque quando eu uso o dom que Deus me deu, o talento que Deus me deu, eu coloco um sorriso no rosto de Deus. Mas observe, quando eu pego esse mesmo dom de tocar um violão e faço pelos outros, é um evento que eu vou participar, é uma visita que eu vou fazer, é um momento ali familiar onde as pessoas vão estar reunidas e ali eu vou usar esse talento para levar uma música, uma canção, uma alegria para aquelas pessoas. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo mais do que colocar um sorriso no rosto de Deus. Eu estou cumprindo o meu chamado. Uau! Entende?
Então, quando você usa o seu dom, seu talento, sua habilidade, sua competência, quando você usa essas coisas para você, Deus sorri. Deus gosta de ver você usando aquilo que Ele te deu. Mas, quando você usa esse dom, esse talento, essa habilidade, essa competência em prol dos outros, você está cumprindo o seu chamado. E cumprir um chamado, gente, é muito mais poderoso do que colocar um sorriso no rosto de Deus. Porque quando você cumpre o seu chamado, atrelado ao seu chamado, você já tem garantido o sorriso de Deus. E além de você ter garantido o sorriso de Deus, você tem garantido que está fazendo algo para ajudar pessoas, para transformar pessoas. Você está fazendo o quê? A diferença. Fazendo a diferença. Isso é poderoso, isso é incrível. Uma razão pela qual você precisa estar vinculado a pessoas, você precisa estar num relacionamento com um grupo de pessoas que orem juntas, que busquem a Deus juntas, que leiam a Bíblia junto com você. Você precisa estar associado a um grupo de pessoas. Talvez você diga assim, Zandra, poxa, eu não quero ir para uma igreja. Não sei, se você não quer ir para uma igreja, procura uma comunidade, procura um grupo de pessoas, mas se associe com pessoas. Faça parte de um grupo onde juntos busquem a Deus. Eu decidi frequentar uma igreja. Eu pertenço a uma igreja onde naquela igreja várias pessoas se encontram para orar, para louvar, para estudar a palavra de Deus. E cada vez que eu escuto uma palavra por meio da vida, das pessoas que estão pregando ali, levando, trazendo a palavra de Deus para mim, eu tenho minha vida transformada, eu aprendo. Mas observe por que é importante, Zandra, que eu faça parte desse grupo. Por que é importante que eu me associe com pessoas que buscam a Deus? A Bíblia diz assim: todos vocês juntos são o corpo único de Cristo. E cada um de vocês é um membro separado e necessário dele. O seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Todo o teu trabalho, todo o teu serviço, todo o desempenho pode e é útil no serviço de Deus. Então, quando você está associado a um grupo que está junto, focado na obra de Deus, no propósito que é Jesus, o que é que acontece? Você consegue servir, contribuir de alguma forma, se associar a algum tipo de serviço que é feito. Eu posso ajudar aqui na limpeza do lugar, eu posso ajudar no grupo que ora pelas pessoas, eu posso ajudar no grupo de louvor, já que eu canto, já que eu toco um instrumento. Eu posso ajudar no grupo que fala do amor de Jesus para as pessoas, porque eu sou eloquente, eu consigo me comunicar bem. Então, é se associar num serviço, onde você pode servir, como você pode servir de alguma forma. O que acontece quando uma parte do seu corpo deixa de funcionar? Você adoece. Então, muitas pessoas, o que é que acontece? Se associam a um grupo, a uma comunidade, por algum motivo se desgarram. E quando essa pessoa sai, se afasta, o corpo tende a adoecer. Porque o corpo é o quê? É um conjunto. O corpo é um consolidado, o corpo é uma conexão. Por isso é importante estarmos juntos nesse objetivo. A ordem é servir a Deus, servir. Jesus foi categórico. Ele disse assim: a atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a minha vida por muitos. Jesus era o mestre, a referência, o modelo, o líder daquele grupo, mas Jesus se abaixou para lavar os pés dos seus discípulos. Era costume no local, na época, porque as pessoas andavam muito de sandálias e não tinha asfalto, não é? Então sujava muito os pés. As pessoas chegavam nas casas e se elas entrassem com os pés sujos, sujavam a casa inteira, né? Então o que acontecia? Existia um costume na época, as pessoas lavavam os pés. E Jesus, ele nos deixou esse exemplo. Jesus foi lá e lavou os pés dos seus discípulos. E ele diz: a atitude de vocês deve ser igual à minha. Jesus não falou assim, façam um pouquinho do que eu fiz. Não, Jesus falou, façam o que eu fiz. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Uau! Uau! Servir deve ser o núcleo da nossa vida.
Jesus veio para servir e para dar. São esses dois verbos que a Bíblia mais fala a respeito de Jesus. Jesus veio servir, Jesus veio dar. Olha que coisa linda, o tempo inteiro ele servia as pessoas, ele dava o que, Exandra? Ele dava cura, ele trazia vida do mundo dos mortos, ele restaurava, ele transformava, ele dava de novo uma nova razão de viver. Quantas pessoas chegaram para Jesus sem esperança e Jesus dava esperança para essas pessoas? Então a vida de Jesus era servir e dar, servir e dar, servir e dar. E quando a gente para olhar a nossa vida, para olhar para nós mesmos, quanto do nosso tempo, quanto da nossa vida nós temos feito essas duas atividades principais? Quanto do nosso tempo temos usado para servir e quanto do nosso tempo temos usado para dar para as pessoas? Jesus ensinou que a maturidade espiritual nunca é um fim em si mesma. Maturidade é como um chamado. Nós crescemos para nos doar, seguir aprendendo mais e mais e mais. Nunca será suficiente. Olha que coisa linda, Jesus, ele é insaciável. Quanto mais você estuda a respeito dele, quanto mais você se aproxima dele, quanto mais você conhece ele, mais você deseja ele. Mais você quer, mais você quer, mais você quer. Isso é insaciável. Significa que na nossa vida vai ser uma constante, uma busca para sermos mais semelhantes a ele. O que precisamos é de experiências em serviço. Às vezes a gente escuta muito essa palavra do servir. Temos que servir as pessoas, temos que ajudar as pessoas. Tem gente que coloca até no perfil do Instagram, né? Missão. Minha missão é ajudar pessoas. Mas o que é que você faz para ajudar pessoas? Precisamos viver mais experiência prática, real, definitiva. Como é que eu sirvo? O que é que eu dou? O que é que eu faço? Às vezes somos rápidos em criticar o que as pessoas doam, a forma que as pessoas servem, mas nos falta integridade no nosso serviço e na nossa doação. Então, precisamos estar o quê, gente? Preparados para a eternidade. No fim de sua vida na terra, você ficará perante Deus e Ele avaliará como você serviu aos outros com sua vida. Deus não está interessado em outras coisas, Deus vai simplesmente avaliar como você serviu aos outros. A Bíblia diz: cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Pense nas implicações disso. Algum dia Deus irá comparar quanto tempo e energia gastamos conosco e quanto tempo e energia investimos em servir as pessoas, em ajudar as pessoas, em fazer algo pelas pessoas, em fazer a diferença nessa terra. Nesse momento, todas as nossas desculpas para o egoísmo soarão vazias. Deus, eu estava muito ocupado. Oh, Deus, é porque eu tinha alguns objetivos pessoais. Deus, é que eu estava preocupado em trabalhar, me divertir, ou me preparar para a minha aposentadoria. Sabe como é, né, Deus? Todas as desculpas, qualquer uma das desculpas que nós dermos, ou que nós pensarmos em dar para Deus, teremos a seguinte resposta: sinto muito, a resposta errada. Eu o criei, salvei, chamei e ordenei a você que tivesse uma vida de serviços aos outros. Qual parte você não entendeu? Forte, né, gente? Forte. Ou seja, Deus quer que sirvamos a Ele. Que sirvamos a Ele. Como a gente serve a Deus? Servindo as pessoas. Servindo as pessoas. A Bíblia alerta os que não creem. Ele derramará a sua ira e o seu castigo sobre os que vivem para si mesmos. Deus não quer que vivamos só para nós mesmos, só olhando para o nosso umbigo, para os nossos desejos, para os nossos sonhos, para os nossos projetos. Não. Deus quer que vivamos para servir. Servir. Tem até uma frase que as pessoas falam aí fora que diz assim, quem não presta para servir, para nada serve. Olha que forte, que poderoso isso, gente.
Nós só estamos completamente vivos quando ajudamos os outros. Jesus disse: se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa das boas novas que eu tenho, saberão realmente o que significa viver. Olha, gente, que tremendo. Se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Ou seja, se você só olhar para a sua vida, se você só olhar para si mesmo, para os seus interesses, para a sua salvação, acessei a palavra, ok, isso aqui é para mim, eu não conto para ninguém, é só o meu. Conheci Jesus, minha experiência com Ele, sou eu e Ele. Para com isso, não é isso que Deus quer para você. Não é isso. Quem quiser salvar somente a sua vida vai perder ela. Porque Deus não é de egoísmo. Deus não é um Deus de egoísmo. Deus não gosta de egoísmo. Deus é um Deus de compartilhamento. Ele quer, que contemos as boas novas dele, que contemos a causa dele, que influenciemos mais pessoas a confiar em Deus, a amar a Deus e a saber que Deus sempre tem o melhor para nós, mesmo que diante dos nossos olhos seja algo muito difícil. Muito difícil. Essa verdade é tão importante, essa verdade que eu compartilhei com vocês, somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa das boas novas é que saberão realmente o que é viver. Ela é tão importante que na Bíblia ela aparece repetida 5 vezes. Em 5 momentos da Bíblia nós vemos esse texto. Se você não está servindo, está apenas existindo, porque a vida foi feita para um chamado. Eu queria até que alguém fizesse esse comentário aí, gente. Escreve aí isso. Se você não está servindo, você está apenas existindo. A vida é feita para um chamado. Deus quer que você e eu aprendamos a amar e a servir as pessoas de forma altruísta. Deus quer que eu e você, diga assim, eu vou servir mesmo. Pode contar comigo, eu tô aqui. Eu tenho um amigo na realidade que ele ocupa um cargo de CEO na empresa que ele trabalha, né? Um dos donos da empresa, né? Existe uma sociedade, ele é um dos donos. E na comunidade que ele faz parte, na igreja que ele faz parte, o serviço dele é trabalhar no estacionamento. Então os carros, as pessoas vão chegando para estacionar, ele fica com a luzinha dando sinal para a pessoa estacionar o carro ali, ficar no conforto, né, no lugar ali bem estacionado, apoia mais para frente, mais para trás, mais para o lado, mais para a direita, mas ali existe um CEO, um dono de uma grande empresa. Mas naquele momento, ele está cumprindo o propósito dele. Por quê? Porque ele está servindo. E eu tenho certeza que toda vez que ele cumpre aquela atividade, aquele serviço ali, ele está colocando um sorriso no rosto de Deus e ele está cumprindo um chamado na vida dele. Você dará a vida por algo. O que será? Uma carreira, um esporte, um passatempo, fama, riquezas? Nenhuma dessas coisas será importante para sempre. Tudo isso passa. Tudo isso passa. Servir é o caminho para a verdadeira importância. É através do chamado que descobrimos o significado da vida. É quando a gente cumpre o nosso chamado, todos achamos nosso significado e função como parte do corpo de Cristo. Quando nós fazemos algo para servir alguém, a gente entende que somos chamados por Deus. Paulo disse assim: quero que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes, não menos, por causa daquilo de que vocês são parte. A primeira vez que eu vi meu amigo ali no estacionamento, eu pensei, meu Deus, como pode? Aí Deus falou no meu coração, é assim que pode, é assim que eu gosto, é assim que eu me sinto honrado, e é assim que essa pessoa está plantando para a eternidade. Está plantando para a eternidade. Deus quer usar a mim e a você para fazer a diferença no mundo dele. Ele quer trabalhar por meio da nossa vida.
Ele quer usar a nossa vida. O que importa não é a duração da nossa vida, mas a contribuição que ela dá. Não quanto você viveu, mas como você viveu. Não é o tempo que você vive nessa terra, mas é como você viveu nessa terra e o que é que você fez que de alguma forma fez a diferença na vida do outro. Mudou a vida do outro. Um dia Deus usou esse homem, Rick Warren, e deu a ele essa revelação que nós estamos usando hoje. Mas se ele não tivesse parado para escrever isso, nós não estaríamos agora discutindo isso. Houve um esforço, houve um serviço, houve uma renúncia, houve uma entrega para agora desfrutarmos disso. Nesse momento nós estamos renunciando o nosso tempo. Por quê? Porque poderíamos estar fazendo qualquer coisa agora, mas a gente decidiu separar o nosso tempo para viver essa jornada, para falarmos a respeito dos propósitos que Deus tem para mim e para você. E isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Deus quer nos usar. E nunca pense que é tarde demais ou que é cedo demais para você. Olha só, Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia era sem atrativos, José foi maltratado, Moisés era gago, Gideão era pobre, Raabe era imoral, Davi teve um amante, Jeremias era depressivo, Jonas relutava contra Deus. João Batista, no mínimo, era excêntrico. Pedro era impulsivo. Noemi era viúva. Marta se preocupava demais com os afazeres da vida dela. A mulher samaritana tinha tido vários casamentos fracassados. Zaqueu era indesejado por muitos. Tomé era cheio de dúvidas, carregado de dúvidas. Paulo tinha saúde fraca. E Timóteo morria de medo de falar em público. Mesmo todas essas pessoas, com todas essas habilidades, com todas essas características diferentes do que a gente entende que é necessário para você cumprir o papel que Deus tem para nós, Deus olhou para todos esses e disse: epa, quero você, vem cá, quero você. Escolho você, chamo você, vem assim, venha como você está. Deixa que eu faço a obra que eu tenho para a sua vida. E é assim que Deus quer fazer conosco. Independente do cenário da minha vida, independente do cenário da sua vida, nossa vida não é perfeita. Eu tenho tantos problemas e eu sei que você também tem. A nossa família não é perfeita, a nossa casa não é perfeita, nosso trabalho não é perfeito, nada é perfeito nessa terra. E a gente já entendeu que existe um plano de Deus nisso tudo. Mas mesmo com as nossas imperfeições e com as nossas limitações, Deus diz assim: ei, eu quero você para mim. Eu quero que você aprenda comigo a dar e a servir. E Deus nos chama. E Deus nos chama. A frase de reflexão da noite de hoje. A frase de reflexão é, você que está anotando aí todos os dias no seu caderno. A frase diz: servir não é questão de opção. Servir não é questão de opção. Deus não está dizendo assim: ei, eu sugiro que vocês me sirvam, servindo as pessoas, ajudando as pessoas. Não. Deus diz: você está vivo para servir. Então a questão não é servir. Versículo para a gente memorizar diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Está escrito em Efésios 2, no versículo 10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Deus nos criou para nós fazermos boas obras. Foi para isso que Deus nos criou. As quais Deus preparou antes, há muito tempo, para quê? Para nós colocarmos em prática. Deus sonhou em ver você servindo a sua família. Deus sonhou em ver você servindo no seu trabalho. Deus sonhou em ver você servindo na sua igreja, na sua comunidade. Como você pode servir de alguma forma?
Dê o seu melhor. E a pergunta para nós meditarmos hoje à noite, meditarmos amanhã ao longo do dia, diz o seguinte: o que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? O que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? Eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração, Deus vai lembrar, Deus vai direcionar o seu coração e vai dizer: ô filho, ô filha, é o seguinte, isso aqui está impedindo com que você comece a me servir. Deus vai te mostrar, e quem vai tomar a decisão a respeito de qualquer mudança que possa ser gerada na sua vida é você mesmo. E eu tenho certeza que o melhor você vai fazer, a melhor decisão você vai tomar. Agradeço pela sua audiência, pela sua companhia. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus te dê uma noite de paz, uma semana poderosa ainda, maravilhosa, incrível. E se você puder, compartilha com mais pessoas a respeito dessa experiência que temos vivido. Compartilha com sua família, com seus amigos, nas suas redes sociais, onde você puder. Influencie pessoas. Faça com que mais pessoas acessem essa verdade que você está acessando agora. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.